Olá pessoal, eu sou Bruna Espijac, estou aqui na Círculo na TV para ensinar uma almofada feita com estêncil. Então a gente vai fazer a almofada todinha em barroco Max Color número 6 e vamos fazer a aplicação de estêncil. É uma ideia nova que vocês podem aproveitar tanto para decoração quanto para moda. Espero que gostem e vamos conferir a receita. Para fazer a almofada nós vamos utilizar barroco Max Color número 6, lembrando que cada almofada, devido ao tamanho diferente, ou a gente usa o 200 gramas ou 400. Quanto maior a almofada, mais linha você vai utilizar, tá? Para almofadas pequenas eu sugiro então o 200 gramas. Para acabamento eu sugiro 200 gramas número 6, porque a gente só vai fazer uma carreira de ponto baixo em torno dela. Então nós não vamos utilizar muito fio. Ou se você tiver sobrinhas de barroco número 6, também dá certo, tá? Esse azul aqui, a cor é 2859. E esse branco, que é o barroco Max Color brilho ouro, tá? Ele é o 8001. Nós vamos utilizar também tesoura, fita métrica, alfinete, tinta para tecido, não pode ser para artesanatos em geral, tem que ser específica para tecidos. Esse pincel aqui, ó, que ele tem as sedas arredondadas, tá? Existem pincéis mais frágeis, eu sugiro que vocês comprem esse aqui, tá bom? Com as sedas bem arredondadas, ó. Agulha número 4. Mas se você tem um ponto muito largo, eu sugiro a 3,5, porque a gente vai trabalhar com pontos bem fechadinhos. Essa chapinha aqui, ela é ideal para estêncil, tá? Vocês podem comprar em loja de aviamentos ou papelaria. Ou se você quiser, você também pode fazer o seu estêncil em casa, utilizando chapa de raio-x ou papéis um pouquinho mais resistentes. Para fazer o estêncil não é tão fácil, porque a gente vai ter que colocar o desenho no papel ou na chapa de PVC ou de raio-x e cortar com estilete. Então eu sugiro que você compre pronto, porque fica mais fácil, tá? A não ser que você tenha habilidades para cortar com estilete. Nós vamos utilizar para esse tamanho de almofada 30 centímetros de tecido, zíper para a gente fazer aqui a parte da capinha da almofada, e fita crepe. Pessoal, o segredo da almofada é trabalhar o número de correntinhas com base no comprimento da almofada, tá? Eu posso trabalhar também aqui, ó, na altura, mas eu sugiro fazer no comprimento, porque a aplicação do estêncil fica mais fácil. E o desenho também do ponto com o estêncil fica mais uniforme, tá? Então vocês não vão se preocupar contando o número de pontos aqui, vocês só vão se preocupar com a medida. Eu vou tecer o número de correntinhas de acordo com a medida da almofada. Então eu vou começar fazendo as correntinhas, tá? E o legal é que vocês podem trabalhar com sobras de fio. Imagina fazer uma almofada bem colorida, com várias cores, né? Aqui eu fiz o número de correntinhas de acordo com o tamanho da almofada. Eu vou fazer mais 3 correntinhas e vou fazer só ponto alto até o final dessa correntinha. Faço 3 correntinhas, dou a laçada e entro na 4ª correntinha, contando de baixo. Você tirou essa parte? Vamos lá. Faço 3 correntinhas, dou a laçada e entro na 4ª correntinha, contando sempre de cima para baixo. Então eu tenho 1, 2, 3, na 4ª eu espeto. Faço ponto alto até o final. Agora que a gente fez a primeira carreira de ponto alto, nós vamos repetir o mesmo número de pontos, fazendo ponto alto, até atingir o tamanho dela todinho. Então a gente vai fazer isso aqui de ponto alto, tá? Lembrando que o ponto alto a gente começa com 3 correntinhas, vira o trabalho, dá a laçada e inicia fazendo ponto alto. Então o número de carreiras ele vai ser de acordo com o tamanho da sua almofada, tá? Lembrando que os pontinhos, quanto mais juntos,
melhor fica o stencil, tá? A gente não pode trabalhar com crochê muito solto, com os pontos muito largos, soltos, né? A gente tem que trabalhar sempre com pontinhos bem fechados, tá? Então, o número de carreiras vai ser conforme o tamanho da sua almofada. Aqui eu fiz o número de carreiras correspondente à altura da almofada, tá? E aqui eu tenho o comprimento da almofada. Bom, aqui embaixo eu trabalhei com um barroco, né, com sobrinhas, como eu mostrei para vocês logo no início, na apresentação do material, com ponto baixo em todinho ele, tá? Apenas isso aqui. Bom, feita essa parte, vocês vão aplicar o forrinho. Então aqui eu apliquei com a linha da mesma cor do crochê, no caso o azul, para que vocês em casa pudessem ver. Mas em casa façam um acabamento mais bonitinho, né? Tecendo com agulha branca, conforme a cor do forro, tá? Aqui eu preguei o zíper com a linha branca para que vocês vissem que ele tá bem rente ao tecido. Bom, meninas, como a minha habilidade não é costura, vocês podem conferir aqui, né? Eu sugiro que vocês peçam ajuda para uma costureira só para fazer a capa de tecido para a sua almofada e apliquem de forma bem caprichada a capa de almofada aqui na peça de crochê de vocês, tá bom? Aqui só foi um exemplo para vocês verem que é bem fácil, é só costurar mesmo, né? Vocês podem alinhavar ou eu sugiro passar a agulha e voltar, tá? Eu trouxe até uma agulhinha aqui para vocês. Aí vocês vão me perguntar, e o alfinete? O alfinete serve para segurar a peça enquanto vocês costuram no forrinho de tecido, tá? Vocês podem fazer esse tipo de acabamento aqui, ó, de costura para pegar o crochê na peça. Então você vai e volta. Ó. Só isso aqui já é o suficiente para você pegar o seu crochê no forro ou na capa de almofada, tá? Ó. Vai e volta, já dá para fixar bem. Bom, agora vamos aplicar o stencil. Bom, aqui eu fiz uma pequena amostra para ensinar a aplicação do ponto baixo. Vocês vão fazer o ponto alto, as carreiras de ponto alto, conforme o tamanho da almofada de vocês. Mas agora eu vou ensinar a fazer esse acabamento aqui, ó, que é uma carreirinha de ponto baixo em volta dele todinho, tá? Então aqui eu tenho uma pequena amostra de ponto alto. Você vai pegar o fio na cor branca, no caso aqui eu estou usando o Max Color número 6 brilho ouro. Vou espetar lá no primeiro ponto, passar o fio e dar 2 nós. 1, 2. Aqui eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2, para iniciar. Vou no próximo ponto, coloco minha agulha no próximo ponto, puxo, dou a laçada, puxo, tiro tudo. Esse é o ponto baixo, tá? Eu vou fazer isso aqui já escondendo o fio que eu amarrei aqui, né? Então já vou escondendo ele só fazendo ponto baixo. É um ponto baixo em cada ponto alto. Pronto, aqui geralmente surge muita dúvida na hora da voltinha, tá? Então aqui dentro eu vou colocar sempre 3 pontos baixos. No último ponto, lá da pontinha, tá vendo? Então os 3 pontos baixos eles já fazem a curva aqui. Coloco um ponto baixo entre um ponto e o outro. E espeto entre um ponto e o outro. Bem nesse nozinho aqui, faço um ponto baixo. E já vou escondendo o fio azul aqui, ó. Então, faço um ponto baixo entre um ponto e outro. E depois eu espeto no nozinho e faço ponto baixo. Eu vou fazer isso somente nas laterais. Depois aqui eu vou fazer um pontinho baixo em cada ponto, como eu fiz aqui. Bom, percebam que aqui ele ficou com uma corrente bem grande, né? Pra gente esconder esse buraquinho, a gente vai espetar aqui
no próximo ponto e vamos colocar mais 3 pontos baixos. E já vou escondendo o fio, tá? E agora eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Cheguei aqui na lateral, vou espetar aqui no último ponto e fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. E aqui eu iniciei com apenas 2 correntinhas, eu espeto e faço ponto baixo, mais 2 pontos baixos, porque eu já tenho um ponto baixo ali. E pronto! Espeto na segunda correntinha, contando de baixo para cima, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo e encerro cortando o fio. Esse é o nosso acabamento da almofada, tá? A cor vocês escolhem, se vocês tiverem sobrinhas de fio, vocês podem utilizar aqui. Bom, pessoal, vocês vão pegar então o stencil de vocês, aplicar aonde vocês querem. Então aqui eu quero centralizar o meu desenho. Eu vou pegar a fita crepe. Isso é bem importante, tá? Porque se vocês não colocarem fita crepe, o stencil ele pode se mover. E aí o desenho de vocês não vai dar certo. Então eu pego a minha fita e aplico aqui embaixo. Deixa eu só centralizar bem certinho. Aí eu fixo no crochê. Bom, aqui desse lado, a pontinha do stencil vem até aqui em cima. Então eu vou aplicar aonde não pega essa pontinha. Vou aplicar mais pra cá a minha fita crepe. Aqui. Pronto. E agora nas laterais. Aqui e aqui. Pronto. Agora o meu desenho tá seguro. Eu vou pegar a tinta de tecido da cor areia, tá? Vocês podem utilizar também o amarelo, ficaria bem bonito aqui no azul. Aqui eu peguei uma folha de rascunho só para tirar o excesso de tinta quando eu molhar na tinta. Então eu tiro o excesso e pinto, tá? Vou aproveitar esse aqui da tampinha. Como tem pouco, eu já posso aplicar no crochê, não precisa tirar o excesso de tinta. Aí eu vou fixar bem aqui o meu stencil no crochê e vou bater o pincel no stencil, tá? Não pintem assim, vocês têm que bater, para que a fibra, no caso até os pontos do crochê, absorvam bem. Olha só, quando eu molho aqui direto na tinta, o que acontece? Um excesso de tinta, ele pode prejudicar a sua peça, então a gente remove o excesso para ter um acabamento e uma pintura melhor. Faz um pouquinho de sujeira, tá, pessoal? Principalmente nas mãos, mas isso aí vocês removem com água mesmo, água e sabão neutro, tá? Detergente. Bom, pessoal, aqui eu completei então, pintei todinho o meu stencil, né? Completei os desenhos, sempre batendo o pincel no crochê, tá? Agora, com cuidado e com a mão limpa, vocês vão remover a fita e o stencil, tá? Então tem que ser com bastante cuidado. O stencil vocês podem lavar em água corrente, mas também com muito cuidado, porque ele é bem frágil. Então eu vou deixar aqui minha folha de rascunho, com a tinta já dobrei para não causar acidentes. Vou deixar o meu pincel, também posso lavar em água corrente. E aqui vocês colocam em água corrente, só vão passando o dedo para remover o excesso de tinta. Agora vem a parte mais esperada do vídeo, né? Que é o resultado da aplicação do stencil e da tinta. Se vocês quiserem
que esse desenho fique com cores mais fortes, eu sugiro aplicar 2 vezes a tinta, né? Então aqui espera secar, dá um tempinho lá de 3 horas, ou pega o secador de longe, passa para secar, ajuda para secar a tinta, ou vocês deixem na sombra num dia bem quente, que também seca mais rápido, tá? Só que não pode remover, se for aplicar 2 vezes, não pode remover o stencil do crochê. Bom, vamos dar uma olhadinha para ver como ficou. Com cuidado, vocês vão retirar, senão pode borrar o desenho. Vejam só, meninas, aqui eu sugiro o quê? Aplicar mais uma demão de tinta, porque ele ficou bem clarinho, né? Mas no amarelo, eu apliquei só uma demão de tinta na cor marrom e ficou super bom o resultado, tá? Mas vocês já tiveram a ideia de que a aplicação de stencil no crochê dá super certo. Vamos dar uma olhadinha como ficou a nossa peça final. E aí, pessoal, gostaram da novidade? Façam a almofada de vocês ou uma peça com moda aplicando stencil. Usem a imaginação, publiquem no Facebook e marquem #SempreCírculo. Assim a gente acaba conhecendo o trabalho de vocês. Espero vocês até a próxima novidade aqui no Círculo na TV.